Olá, pessoal. Espero que este vídeo encontre a todos vocês bem. E hoje nós começamos a conversar na mesma figura na qual nós terminamos o vídeo anterior. Lembrando para vocês que esta figura, de uma forma didática, ela divide, né, o processo de respiração em 3 ou 4 etapas. Nós dividimos em 4 etapas, né, e que vocês veem representadas nesta figura. Muito bem. A partir de agora, a gente vai começar a falar um pouco mais sobre cada uma dessas etapas. Tá? E, obviamente, vamos começar pela primeira delas, que ele chama aqui de troca 1, que é exatamente a troca de gases. Lembrando para vocês, né, que nós combinamos que quando falássemos em gases, aqui na fisiologia do sistema respiratório, nós nos referiríamos ao oxigênio e ao CO2. Tá? Então, essa primeira etapa, ou nessa primeira etapa, a gente vai conversar sobre a troca de oxigênio e CO2, portanto, dos gases, entre o ambiente e os alvéolos e o ambiente. Tá? Bom, não é segredo para vocês, obviamente, que o oxigênio, quando ele quando nós inspiramos o ar, né, e neste ar tem oxigênio, mais ou menos, dependendo da qualidade do ar, este ar, então, onde se encontra o oxigênio, ele percorre as nossas vias aéreas, superiores e inferiores, até chegar aos alvéolos. Né? Lembrando para vocês que os alvéolos são a unidade funcional dos pulmões. Né? Os alvéolos, a gente pode usar a terminologia que os alvéolos são a superfície de troca. Tá? A gente vai ver lá nos alvéolos que ocorre a segunda etapa, né? Que é o processo de hematose, de troca de gases entre alvéolos e sangue, os capilares pulmonares, sangue, alvéolos, tá? Mas a gente vai conversar primeiro sobre a chegada do ar até os alvéolos, ou seja, a passagem desse ar pelas vias aéreas superiores e inferiores até chegar aos alvéolos. É sobre isso que nós vamos tratar hoje. Muito bem. É importante que a gente entenda que este ar que nós estamos inspirando, ele vai sofrer o que se chama de condicionamento. Então, quando nós inspiramos o ar, né, e isso deve ser feito de forma preferencial a partir da cavidade nasal, né? Então, na medida em que nós inspiramos o ar, nós precisamos condicionar o ar, né? Precisamos condicionar o ar para que esse ar chegue com algumas características até os alvéolos, ou seja, para que o ar chegue aos alvéolos com algumas características desejáveis. Tá? E este condicionamento do ar é melhor realizado quando nós inspiramos pela cavidade nasal, certo? Bom, mas o que significa condicionar o ar? O que é condicionar o ar? E lembro para vocês, né, que a gente sempre associa o condicionamento do ar àquele aparelho, esse condicionamento do ar que nós realizamos, né, ao longo das nossas vias aéreas, a gente associa esse termo com o ar condicionado, né? É aquele aparelho que a gente coloca, enfim,
em casa para condicionar o ar. É daí que vem o nome do ar condicionado, certo? Então, o que significa condicionar esse ar? Como vocês estão vendo aqui, sublinhadas algumas palavras, condicionar o ar significa aquecer o ar. Então, nós precisamos aquecer o ar antes que ele chegue aos alvéolos. A que temperatura? A temperatura corporal, tá? Seja 36,8, 37 graus Celsius. Essa é a nossa temperatura corporal fisiológica, né? Em condições fisiológicas. Então, normalmente, nós inspiramos um ar que está um pouco abaixo, né, da temperatura corporal. Então, nós precisamos aquecer o ar até a temperatura corporal. E essa transferência de calor para o ar acontece na medida em que o ar entra em contato com as nossas mucosas. Tá? Por isso, se nós considerarmos a área de mucosa nasal, ela é maior do que a área de mucosa bucal. Por isso, o ideal é nós inspirarmos sempre pelo nariz. Certo? Esse é o mais adequado, digamos assim. Evidentemente que durante o exercício, né, ou durante uma congestão nasal, a gente acaba inspirando, né, pela cavidade oral também, pela boca, né, mas o mais adequado, digamos assim, é que a gente inspire pela cavidade nasal. E esse ar, então, ao entrar em contato com as nossas mucosas, a mucosa nasal, ele recebe, né, é transferido para ele calor até que ele, então, alcance a nossa temperatura corporal. Por que é importante aquecer o ar? Porque se o ar chegasse numa temperatura muito baixa aos alvéolos, ele poderia causar algum tipo de lesão aos nossos alvéolos. Né? Criando, assim, uma figura de linguagem, para tentar dar um exemplo mais claro, né? Em dias frios, né, na nossa região, no inverno, aqui no Rio Grande do Sul, ou na região sul do país em geral, né, nós, em dias de vento, em dias frios, nós sentimos que o ar gelado, ele pega na nossa pele, ele dá aquela sensação de queimação, né? Às vezes corta os lábios, né? Ou seja, esse vento gelado, ele resseca a nossa pele. Imagina o que ele pode fazer se esse ar chegar muito frio até os alvéolos. Ele pode ser que ele cause algum tipo de lesão no epitélio alveolar. E isso, obviamente, não é desejável. Então, por isso, a importância de aquecer o ar. Além de aquecer o ar, nós precisamos também umidificar o ar. Umidificar o ar, ou seja, nós precisamos fazer com que a umidade desse ar chegue próximo de 100%. Tá? Em dias regulares, em dias comuns, a umidade relativa do ar gira em torno de 65, 63, 67. Em dias chuvosos, às vezes sobe para 80, 85, 90%. Em dias muito secos, né, isso pode baixar para 20% da umidade relativa do ar. Ou seja, nós precisamos umidificar o ar. Ou seja, na medida em que o ar entra em contato com as nossas mucosas, além dele receber calor, ele vai receber também moléculas de água. Não é água líquida, né, pessoal? Não é água líquida, certo? Mas são moléculas de água no estado gasoso e que fazem com que esse ar, então, fique umidificado. Por quê? Mesmo sentido do aquecimento, né? A gente precisa evitar qualquer tipo de lesão no epitélio alveolar. Então, um ar muito frio ou um ar muito seco, a tendência dele causar uma lesão no epitélio alveolar e comprometer o funcionamento dos alvéolos é maior do que se esse ar for aquecido até a nossa temperatura corporal e for umidificado até próximo de 100%, né? Não é, só também criando um exemplo mais prático, não é muito comum aqui na nossa região, exceto em dias, talvez verão, durante uma estiagem, né? Mas se nós formos para o Brasil central, lá para aquela região de Brasília, que é uma região muito seca, né? Às vezes fica meses sem chover, lá o ar é seco.
né? E às vezes é tão seco que às vezes as pessoas colocam vasilhas com água, né, recipientes com água no ambiente para umidificar, né? Existem aqueles umidificadores elétricos também, né? Mas as pessoas, então, para evitar aquele ar muito seco, né, e causar algum desconforto respiratório e tal, as pessoas precisam umidificar o ar, né? Então, é só um exemplo da importância de umidificar esse ar e evitar que o ar chegue muito seco aos alvéolos. Então, condicionar o ar significa aquecer o ar, umidificar o ar, e além de aquecer e umidificar o ar, este ar precisa também ser filtrado, né? Filtrado, certo? Nós precisamos filtrar o ar para que esse ar chegue, digamos assim, o mais livre possível de agentes indesejáveis aos nossos alvéolos, certo? E essa filtração do ar, ela acontece já também já no contato do ar com as nossas vias, com as nossas fossas nasais, com a nossa cavidade nasal. Nós temos alguns acidentes anatômicos, se vocês lembrarem da anatomia, vocês vão lembrar, né? Algumas voltinhas aqui na nossa cavidade nasal, coberta por pelos e muco, e quando o ar que está com sujidades, né? Nós estamos inspirando, nós não estamos inspirando um ar livre de sujidades. É óbvio que não, existem, né, N substâncias e vírus e bactérias e etc. no ar, né? Isso é normal. Então, quando nós inspiramos, o ar, ele bate nesses acidentes anatômicos, muda de direção rapidamente, e essas partículas que estão presentes no ar, elas ficam aderidas na mucosa, nesse muco que reveste a mucosa, nesses pelos, e o ar, por ser mais leve, ele bate e muda de direção rapidamente, e essas partículas ficam aderidas na nossa mucosa, certo? Então, esse é o primeiro ponto em que já começa a acontecer filtração. Depois, se vocês devem ter visto isso na histologia, né, a traqueia, especialmente, ela tem um epitélio ciliar, né, e nesse epitélio da traqueia existem células caliciformes que produzem muco e liberam esse muco sobre esse epitélio ciliar. Então, é mais um ponto de aderência das partículas indesejáveis ao passar o ar pela traqueia, né? Muitas dessas partículas, elas ficam aderidas nesse muco também, né? Posteriormente, dependendo da quantidade de partículas presentes aderidas, né, nesse muco, esse epitélio ciliar da traqueia, ele faz um movimento contrário, né, anticiliar, que a gente chama, fazendo, então, com que esse muco e as partículas sejam conduzidos, né, dorsalmente até a faringe e depois seja deglutido. E no pH ácido lá do estômago, né, essas partículas serão destruídas ou inativadas, certo? Então, isso é uma forma que nós temos de filtrar o ar e minimizar a chegada de substâncias ou micro-organismos indesejáveis lá nos nossos alvéolos, né? Isso funciona muito, embora não funcione sempre, certo? Bom, então, de novo, condicionar o ar significa aquecer, umidificar e filtrar. Tá? Então, a partir do momento que nós aquecemos, umidificamos e filtramos, nós condicionamos o ar. E o ar, então, chega com uma menor ou uma melhor qualidade aos nossos alvéolos. Além de condicionar o ar, nós também somos capazes,
né, nas nossas vias aéreas, de controlar o fluxo de ar. Então, além de condicionar, nós também somos capazes de controlar o fluxo de ar, ou seja, a quantidade de ar que vai chegar aos nossos alvéolos. Tá? E nós temos basicamente 2 pontos de controle do fluxo de ar. Um menos, digamos assim, não sei se importante é o termo, um menos importante, o outro mais importante. Né? O primeiro ponto, e que é um controle menor, que é o que eu chamei de menos importante, entre aspas, é nas narinas. Né? As nossas narinas, elas podem se dilatar, e se dilatam, por exemplo, durante o exercício físico, né? E no momento em que essa musculatura dilata, nós vamos inspirar maior quantidade de ar. Ou seja, de certa forma, nós estamos controlando o fluxo de ar. Agora saiu um pouco de moda, mas até alguns anos atrás, teve muito em moda, a gente observava os atletas com um adesivo aqui, né? Se vocês lembrarem disso, a gente via muitos atletas de diferentes esportes com um adesivo colado aqui no nariz, né? Aquele adesivo, o objetivo dele era relaxar essa musculatura e dilatar as narinas, né? Para que então os atletas pudessem inspirar mais ar, tá? Só um exemplo prático. O segundo ponto, e esse sim muito ativo e mais importante, né, entre aspas, de novo, de controle do fluxo de ar é lá nos bronquíolos, né? Lá nos bronquíolos, ou seja, naquela parte das vias aéreas, né, do nosso sistema de condução, que a gente chama de condução do ar, exatamente anterior aos alvéolos, né? Então, o ar ele passa pelos brônquios, ele chega aos bronquíolos e logo em seguida ele está nos alvéolos, certo? Tá bem? Eu faço um parêntese aqui para vocês não esquecerem que logo após os bronquíolos já vem os alvéolos, que na porção final dos bronquíolos, ou na porção distal dos bronquíolos, se vocês preferirem, o epitélio é igual ao epitélio alveolar. É tão semelhante o epitélio no final dos bronquíolos com o epitélio alveolar que já começa a acontecer trocas de gases com a corrente sanguínea, né? Porque, na porção distal lá dos bronquíolos, na porção final dos bronquíolos, dada a semelhança do epitélio. Mas é claro que quando a gente pensa em superfície de troca, a gente pensa nos alvéolos, tá? Muito bem. Então, nós temos a capacidade de aumentar ou diminuir a luz dos bronquíolos, né? Certo? E quando nós aumentamos a luz dos bronquíolos, isso se dá através, por exemplo, de estímulos simpáticos, do aumento na quantidade de CO2 na corrente sanguínea, da diminuição na quantidade de oxigênio na corrente sanguínea, entre outros, nós então temos um processo que a gente chama de bronco, que vem de bronquíolo, dilatação, certo? É o aumento da luz dos bronquíolos. Ou seja, é a dilatação dos bronquíolos para aumentar o fluxo de ar chegando aos alvéolos. Tá? Isso a gente chama de broncodilatação. E, ao mesmo tempo, nós somos capazes de diminuir o diâmetro dos bronquíolos. E esse processo, que é estimulado pelos neurônios parasimpáticos ou por algumas substâncias consideradas alergênicos, né? A gente chama de bronquíolo, de novo, constrição. Né? Então, broncoconstrição é a diminuição da luz dos bronquíolos com consequente diminuição no fluxo de ar, passando através dos bronquíolos, certo? Então, o nosso organismo, ele, como todo o nosso organismo, né, aqui também há
uma busca pelo equilíbrio entre broncodilatação e broncoconstrição, para que a luz dos bronquíolos permaneça numa condição fisiológica que possibilite, né, a passagem do ar através dos bronquíolos, certo? Então, esses são dois termos muito utilizados nessa área do sistema respiratório, broncodilatação e broncoconstrição. Representam o principal mecanismo de controle do fluxo de ar, chegando, também saindo dos pulmões, certo? Dos alvéolos. Tá bem, pessoal? Muito bom. Vamos adiante, então. Deixa eu ver o que mais temos aqui. Opa. Aqui, ó. Depois eu volto lá. Vamos falar um pouquinho mais sobre, pegar essa figura aqui, lembrando para vocês que nós estamos falando daquela primeira etapa da respiração, né? Que é a troca de gases entre ambiente, alvéolos, alvéolos e ambiente. Muito bem. Como é que ocorre a inspiração e a expiração? Porque a troca de gases entre ambiente e alvéolo envolve inspirar. E também esta troca de gases entre alvéolo e ambiente envolve expiração. Então, essa primeira etapa a gente pode chamar de inspiração barra expiração, né? É através da inspiração e da expiração que a gente faz a troca de gases entre ambiente, alvéolos, alvéolos e ambiente, certo? Muito bem. Agora a gente vai começar a entender como ocorre o processo de inspiração e de expiração, certo? Que é o que a gente chama de ciclo respiratório, né? Uma inspiração seguida de uma expiração constitui ou forma um ciclo respiratório, tá? Aí a frequência respiratória. Muito bem. Então, para entender como ocorre a inspiração e a expiração, que, já adianto, nada mais é do que um mecanismo controlado de forma mecânica, né? Ficou redundante, mecanismo mecânico, mas é mais ou menos isso, tá? Controlado por músculos, né? E nós possuímos músculos classificados como músculos inspiratórios e músculos classificados como músculos expiratórios. São todos músculos estriados esqueléticos, e vocês estão vendo os músculos aqui envolvidos no processo de inspiração e envolvidos no processo de expiração, né? Ele separou aqui, ó, os músculos inspiratórios estão do lado esquerdo aqui da figura, vocês estão vendo, né? Estes são os músculos inspiratórios. O principal músculo inspiratório é o diafragma. Este é o principal. Mas por que? Vocês sabem, né? O diafragma, ele separa, né, a cavidade torácica da cavidade abdominal. Mas o que esses músculos inspiratórios fazem? Já vou adiantando. O diafragma, e principalmente o diafragma e logo em seguida os intercostais externos. Tá? Esses dois conjuntos aqui, eles fazem, durante a inspiração, eles trabalham fazendo com que aumente o volume da cavidade torácica, certo? Durante a inspiração, acontece o aumento no volume da cavidade torácica. Aumenta o espaço dentro da cavidade torácica. A gente vai ver como é que acontece isso mais adiante, tá? E, por outro lado,
existem também, como vocês estão vendo aqui, os músculos envolvidos na expiração, que são principalmente os intercostais internos e os músculos abdominais, certo? Os músculos abdominais. O que esses músculos expiratórios fazem? Eles agem durante a expiração. E como é que eles agem? O que eles fazem? Eles diminuem o volume da cavidade torácica. Eles fazem o contrário do que os inspiratórios fazem. Os expiratórios diminuem o volume da cavidade torácica. Eu vou colocar aqui para não haver confusão. Os expiratórios, quando se contraem, eles diminuem o volume da cavidade torácica, certo? Por enquanto, eu vou me deter nisto. Mais adiante, vocês vão entender melhor. E os expiratórios, quando se contraem durante a inspiração, eles aumentam o volume da cavidade torácica, tá? Então, estes são os músculos inspiratórios e os músculos expiratórios, certo? Bom, mas antes da gente entender esse mecanismo de contra... Ah, e um detalhe, vou fazer um detalhe aqui. Vou aproveitar e vou fazer um parênteses aqui. A contração e o relaxamento desses músculos, que todos eles são estriados esqueléticos, né? Especialmente a contração dos inspiratórios, a gente consegue controlar de forma consciente. Tanto é que a gente consegue alterar a nossa inspiração de acordo com a nossa vontade, né? Eu não preciso pensar para respirar, é um reflexo, mas eu posso alterar a minha inspiração. Por exemplo, eu estou inspirando normalmente, aqui daqui a pouco eu me lembro de alguma coisa e resolvo, que saudade, né? Eu faço uma inspiração mais profunda. Eu mudei de forma consciente a minha inspiração. Por isso que a gente diz que a inspiração ela é um processo ativo. Eu posso controlar ela até certo ponto. Então, a inspiração é um processo ativo. A expiração é um processo passivo, que eu não consigo controlar ela. Porque se eu estou inspirando normalmente, eu vou expirar normalmente. Se eu fizer uma inspiração mais profunda, eu, obviamente, vou fazer uma expiração mais profunda também. Então, a expiração ela é uma consequência. Por isso, a gente diz que ela é um processo passivo, tá? Mas os estímulos nervosos para que ocorra uma inspiração, e obviamente depois vai acontecer a expiração, partem dos centros nervosos primários da respiração, que estão localizados no bulbo e na ponte. Tá? No bulbo e na ponte, olhem lá na anatomia onde é que fica o bulbo e a ponte, né? São partes aqui do tronco encefálico, né? É ali no bulbo e na ponte que se encontram os centros nervosos primários de controle da respiração. E é principalmente de lá, desses centros, que partem os estímulos nervosos, a partir de neurônios motores somáticos, para controlar contração do diafragma e intercostais externos. Tá? E aí ocorrer a inspiração. Muito bem. Mas antes da gente detalhar um pouco mais o funcionamento dessa musculatura, o aumento e a diminuição no volume da cavidade torácica, está quase acabando o nosso tempo, mas eu já vou deixar apresentado para vocês aqui o assunto do próximo vídeo. É fundamental que a gente lembre de duas das leis naturais da natureza que regem os gases. Mas por que gases? Por que eu estou falando em gases? Porque eu estou falando de oxigênio e CO2.
certo? Então, oxigênio e CO2 são dois gases que nos interessam agora. E esses dois gases, assim como todos os outros, eles obedecem leis naturais que são chamadas leis dos gases. E nós vamos falar de duas dessas leis dos gases, tá? No próximo vídeo, eu vou começar falando dessas duas leis dos gases e depois a gente vai voltar. Por que eu vou falar dessas duas leis dos gases? Porque entender elas é fundamental para que a gente entenda, junto com a contração e o relaxamento daqueles conjuntos musculares, a gente vai entender como ocorre a inspiração e a expiração, ou seja, aquela primeira etapa do processo de respiração, e que é muito fácil, na verdade. É muito simples da gente entender. Tá certo, pessoal? Fechamos 30 minutos, eu vou ficar por aqui hoje. Até o próximo vídeo, um abraço e uma boa noite. Eu estou gravando hoje à noite, vou mandar para vocês mesmo agora, dia 25 de fevereiro, tá? Estou mandando para vocês daqui a pouco. Um abraço, tchau, tchau.